1,5 ponto na P2, é? Vai ser distribuído assim, mas eu só vou dar os pontos para quem me entregar o relatório final. Aí quem me entregar o final recebe na AP1 e na AP2. Como o final que você fala? O que você me entregou, as fotos, o relato de experiência de você fazendo. Pronto, eu entreguei. Então é só aquele que é para entregar? Pronto, só aquilo. Você já tem meio ponto na AP1, meio ponto na AP2. Agora, quem não entregar isso não recebe nenhuma das duas. Entendi. Entenderam? Estou compartilhando minha tela já. Somos 2 pessoas, 3 pessoas da na aula. Eu vou começar, porque senão não termino. Então vamos nessa, pessoal. Nós vamos hoje terminar o conteúdo de cromatografia. Sejam bem-vindos. Nós vamos estudar hoje, pessoal, cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência, que nada mais é do que a cromatografia em coluna instrumentalizada, utilizando um equipamento que faz os processos de eluição. A gente viu na aula passada que a cromatografia clássica, ela simplesmente usa a força da gravidade para fazer o arraste da fase móvel junto com os analitos pela fase estacionária. E essas interações entre o teu analito e a fase estacionária, que foi o exemplo que eu dei do shopping center, o interesse por lojas, você vai separando os analitos, certo? Na cromatografia clássica, que é com coluna de vidro, isso acontece da mesma forma que nas outras cromatografias que eu vou explicar hoje. A diferença é que aqui ela é instrumentalizada, porque aqui nós aplicamos pressões mais elevadas e colunas muito mais compridas. A gente vai ver com calma. Certo? O que essas têm diferente da CCD e da CC, certo? O que tem diferente da cromatografia em camada delgada e da cromatografia em coluna? Para começar, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, são 2 técnicas instrumentais, tanto a cromatografia gasosa quanto a cromatografia de alta eficiência, o CLAI, a líquida de alta eficiência. Elas são muito diferentes da cromatografia de camada delgada, porque eu não estou usando planos, eu não estou usando placas, eu estou usando colunas, mas ela é muito semelhante à coluna. É tipo um equipamento, então. Exatamente, são cromatógrafos que utilizam colunas de separação. Ou seja, a grande diferença está que eu uso cromatógrafos, equipamentos específicos para aplicação cromatográfica. E qual a diferença entre esses e a volumetria, zero sono, e a cromatografia em coluna simples? Poder de separação, pessoal. Como assim poder de separação? As 2 técnicas, tanto a CG como a CLAI, possuem grande capacidade de separação, certo? Muito maior do que a cromatografia líquida comum, aquela que você faz na coluna. Eu consigo separar analitos que têm propriedades muito mais próximas uma da outra. Mas por que isso acontece? Vários motivos que nós vamos abordar durante essa aula. Mas antes de tudo, vocês precisam entender uma coisa chamada cromatograma. Cromato o quê? Cromatograma, pessoal. São os gráficos resultantes das separações dos componentes por CG e por CLAI. Eu consigo também obter cromatograma por cromatografia líquida em coluna de vidro, até consigo, mas não é viável, beleza? Basicamente eu vou ver cromatogramas com CG e CLAI. Explica melhor, professor. Vou explicar. Vamos lembrar como é que ocorre a separação na cromatografia clássica. Isso aqui vocês já estão sabendo, né? Eu tenho uma coluna de vidro, eu encho essa coluna de vidro com uma fase estacionária. Essa fase estacionária ela vai reter os analitos por interação entre eles à medida que a fase móvel arrasta os analitos, não é isso? E isso provoca a separação desses analitos. Na cromatografia de coluna clássica, que a gente viu a aula passada, eu simplesmente separo os analitos em vidrinhos diferentes e depois eu posso até analisar eles e se eu cronometrar o tempo de saída deles, eu consigo montar um cromatograma. Mas normalmente não é essa a função desse tipo de cromatografia em coluna clássica. É mais para me separar e eu quantifico sem a necessidade de um cromatograma. O cromatograma, pessoal, ele vai entrar
nos equipamentos de CG Klein. E o que ele utiliza? Ele utiliza um detector. O que é um detector? É uma ferramenta, um equipamento acoplado. Aí pode ser detector de UV-Vis, detector de massa, detector de captura de elétrons, detector de ionização em chama. A gente vai ver alguns desses detectores mais clássicos. Esse detector vai pegar o analito que está passando, vai analisar na hora que ele está saindo da coluna e vai gerar um sinal no gráfico. Vai gerar um sinal que eu posso dar como se fosse uma concentração. Eu consigo relacionar com a concentração daquele analito. Beleza? Então o que eu tenho é isso aqui, ó. Cromatografia GCI Klein. Já falei para vocês. Vou só avançar. Então, eu vou ter o mesmo esqueminha, só que agora vocês vão imaginar, por favor, isso aqui montado no equipamento. A diferença é que, em vez de eu coletar em vidros, eu tenho um equipamento aqui, eu estou simulando a lâmpada UV, tá bom? Que está jogando radiação constantemente aqui na passagem da saída da coluna. À medida que eu vou montar um gráfico, que é o cromatograma, que é um gráfico do sinal, aí pode ser qualquer sinal, esse sinal depende do detector. Se for um detector de UV-Vis, vai ser absorvância, como vocês viram lá na aula de UV-Vis. Se for um detector de ionização em chama, se não me engano, também é absorção. Se for de condutividade térmica, vai dar na condutividade térmica. Então, esse sinal aqui varia, dependendo do detector que eu estou utilizando. O que é que não varia? Essa sequência, certo? É tempo, é sinal em função do tempo. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou jogar a fase móvel aqui, ó. E a fase móvel começa a passar, ó. E ela gera um sinal de zero. Quando o primeiro eluente passa, você gera um pico de sinal no tempo 1. Quando o segundo analito passar aqui pelo teu detector, ó, gera o segundo pico. E quando o terceiro passar, vai gerar o terceiro pico. Aí você tem o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Isso aqui, pessoal, que vocês estão olhando, é um cromatograma. Aí vocês vão entender o seguinte. O vermelhinho, que é o tempo 1, ele foi o primeiro a sair. O tempo 2 foi o segundo a sair. E o tempo 3 foi o terceiro a sair. Foi o terceiro a sair. O que é que eu tiro de informação daqui de cara? O primeiro cara que saiu, ele é o que tem menos interação com a fase estacionária, já que ele passou mais rápido. Certo? O último analito a sair da coluna, a gerar sinal, é o que tem maior interação com a fase estacionária, porque ele saiu por último. Outra coisa que a gente consegue associar aqui é que se eu tiver padrões, por exemplo, se aquela amostra que eu passei aqui fosse desconhecida, mas eu tenho um padrão, digamos que o vermelho aqui, eu coloco um padrão do vermelho para eluir junto, certo? Se o sinal do padrão que eu conheço, ele der aqui, ó, no mesmo local que gerou, deixa eu fazer assim, ó, eu coloquei um padrão. Eu sei que o padrão vai sair nesse tempo aqui, ó. Se o sinal do vermelho sair no mesmo local do padrão, eu posso afirmar que aquela minha amostra contém o analito X, porque o tempo de eluição dele, nas mesmas condições, é igual ao de um padrão conhecido. Vocês entenderam a ideia? É como se eu padronizasse a saída. Vocês entenderam esse conceito, pessoal? Sim ou não? Você pode repetir, por gentileza? Vamos lá, deixa eu, como é que eu posso pegar um exemplo? Imagina aí que você é uma pessoa metódica, certo? Metódica. Ou então melhor. Pronto. Osivan, tua esposa ronca. Não. Se tu estiver dormindo de noite, uma pessoa começar a roncar do teu lado, qual é a primeira desconfiança que tu tem? Não, é minha esposa. Concorda comigo? Sim. Por quê? Porque você tem um padrão de comportamento da sua esposa. Ou seja, eu consigo identificar aquela pessoa por um padrão de comportamento. Certo? A mesma ideia aqui é essa. Ó. O analito de cor vermelha que eu passei aqui, ó, eu tenho um padrão dele que eu já conheço o tempo de saída dele. Eu já conheço aqui o local que ele vai aparecer no cromatograma. Se na minha amostra um dos analitos sai no mesmo local e com picos parecidos, eu posso dizer que aquele analito é o padrão. Entendeu? Entendi agora. Beleza. Legal. Então, cada pico representa um analito.
Isso, certo? Além disso, o tempo de saída permite, quando comparado com o padrão, identificar um analito, certo? E outra coisa, eu consigo utilizar a área dos picos para fazer uma curva de calibração, que nem eu fiz lá no VVIS com vocês, e a partir da área desses picos, eu consigo quantificar a concentração dos analitos. Isso por GC e HPLC. Então, o que é que eu consigo fazer? Eu separo, eu identifico e eu quantifico utilizando a mesma técnica, que é cromatografia. Beleza? Então, é a técnica analítica maravilhosa. Mas primeiro, pessoal, vamos olhar aqui o cromatograma. Isso aqui é um gráfico de cromatograma. Está aqui, ó, resposta do detector e o tempo de eluição das minhas amostras. Eu tenho aqui a amostra A, a amostra B, e eu tenho esse piquinho bem aqui, ó, certo? Então, o que é o cromatograma? Ele é o próprio gráfico, beleza? Aí eu tenho uma coisa chamada tempo morto, ó, que é esse pontinho, esse piquinho bem aqui, ó. O que é o tempo morto, pessoal? Todo cromatograma vai ter um tempo morto. O tempo morto nada mais é que o tempo que leva para a fase móvel sair na ponta no final da coluna, sem analito nenhum ainda, porque normalmente a fase móvel ela passa mais rápido. Estou trabalhando. Vai lá para fora. A fase móvel. Peraí, só fechar aqui a porta, peraí. É home office, pessoal, é home office. Certo? Então, o tempo morto, galera, ele é o tempo que leva para a fase móvel sair da coluna, certo? Ó, tempo no qual qualquer molécula não retida, fase móvel, passa pela coluna, certo? É basicamente o tempo de eluição da fase móvel. Não é eleição não, tá bom? É eluição. Ficou errado aqui. Tá bom? Certo? Aí eu tenho os tempos de retenção. O que é o tempo de retenção que me dá no cromatograma? É o tempo necessário para que um analito seja eluído pela coluna e chegue ao detector. É isso aqui, ó. Tempo zero, iniciei a corrida cromatográfica. A amostra A demorou 30 minutos para sair. Esse é o tempo de retenção da amostra A. O analito B demorou 50 minutos. Esse é o tempo de retenção do analito B. Deu para entender, galera? O que é tempo de retenção, que é o tempo que o analito fica na coluna, e o que é o tempo morto, que é o tempo que a fase móvel demora para percorrer a coluna. Se vocês entenderam esses dois conceitos, vocês entenderam o que é o tempo de retenção corrigido, é fácil. O que é o tempo de retenção corrigido? É o tempo de retenção do analito quando eu desconto o tempo morto, que é o tempo que vale. Porque o tempo morto, pessoal, é como se fosse o branco. É só o tempo de passar a fase móvel. Ok? Aí eu tenho que descontar do tempo de retenção dos meus analitos o tempo morto, para que eu considere somente o tempo em que o analito ficou ali dentro, sem considerar as interações da fase móvel. Certo? Que está aqui, ó. O tempo morto não é 5 minutos? Qual vai ser o tempo de retenção corrigido da amostra A? 30, que é o tempo de retenção, menos 5 do tempo morto. Vai dar 25 minutos. Certo? Para a amostra B, vai ser 45 minutos, que é 50 menos 5 minutos. Vocês entenderam, pessoal? Esse tempo de retenção aqui corrigido é o que, utilizando uma amostra padrão, eu consigo identificar o analito desconhecido. Fechou? Esse tempo de retenção é que ele fica na coluna até sair, né? A Isso, saída dele. do analito. Do analito. Certo? O tempo morto é o tempo que a fase móvel demora para percorrer toda a coluna. O tempo de retenção é o tempo que o analito demora desde o momento que ele entra na coluna até ele sair da coluna. E o tempo de retenção corrigido é o tempo de retenção menos o tempo morto, descontando o tempo da fase móvel. Beleza, galera? Aí eu também tenho outro dado, ó, que é a altura do pico. Que é essa altura, você percebe que o pico parece um triângulo, ó. Eu posso, se eu extrapolar ali para baixo, eu tenho um triângulo. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a altura do pico e a largura da base, certo?
Ou se esse pico for meio engembrado, eu posso pegar a meia altura, largura da metade da altura do pico. O que é que eu faço com isso aqui, pessoal? Eu calculo uma área, certo? Qual é a fórmula da área do triângulo? Se eu não me engano, é quadrado da base vezes a altura, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estou errado. Como é a área do triângulo aí, pessoal? Base vezes a altura sobre 2, então. Base vezes a altura sobre 2, exatamente. Então, eu calculo a área do triângulo, que é o quê? A área do teu pico cromatográfico. Normalmente, o equipamento, o cromatograma, o cromatógrafo, ele já faz esse cálculo para você. Mas é basicamente o cálculo da área de um triângulo. Aí, esse cálculo dessa área tem o mesmo efeito que eu falei para vocês lá em volumetria, espectroscopia de UV visível. Usando uma curva de calibração, certo? Com várias áreas em ordem crescente de concentração. Eu vou ter a área das bandas crescendo junto com a concentração. Eu traço uma curva de calibração e com essa curva de calibração consigo determinar a concentração de amostras desconhecidas. Ou seja, eu pego um pico desse aqui de uma amostra que eu sei qual é, já que eu usei um padrão para identificar ela, aí eu consigo determinar a concentração do analito A naquela mistura. Eu só preciso determinar a área do pico cromatográfico. Deu para entender, pessoal? Eu não entendi a questão dessa altura da base, né, e o meio. A altura é da base do cromatograma até o pico do triângulo. Ó. Até o pico do pico. Até o topo do pico cromatográfico. Boa noite, Rita. Isso é a altura do teu material. Por exemplo, qual é a altura do B? É aqui, ó. Certo? Está aqui a altura do B, ó. Agora eu te pergunto, eu consigo medir a base de B? Eu consigo, se eu traçar um triângulo aqui, ó. Eu consigo pegar essa base aqui de forma correta? Não. Por quê? Porque eu tenho essa brechinha aqui, ó. Aí, o que é que eu faço? Normalmente aqui eu vou pegar a largura da metade da altura. Para ser a minha base. Pronto, era isso que eu queria saber. O que usava, né? Usava um ou outro, né? Quando é que você vai usar a largura da meia altura e a largura da base, não é isso? Isso, era. Isso. Aqui, ó. Meleca. Pera. Vamos traçar um triângulo aqui, ó. Você percebe que esse pedaço aqui dessa base está comprometido porque eu tenho um vazio aqui, ó. Sim. Percebe isso? Então o que é que eu faço para me garantir que eu tenho um triângulo? Eu pego a metade da altura, tá aqui a tua altura, ó. Onde é a metade da altura? É mais ou menos aqui. Aí eu vou usar essa largura aqui, ó. Aí eu tenho esse triângulo aqui para me calcular a área, ó. Entendeu? Sim, entendi. Aí essa área vai ser proporcional à concentração do analito B. Porque no caso tem que ser um triângulo fechado, não pode ter espaço, né? A lateral. Idealmente não. Idealmente não. Idealmente não. Dá para calcular sem dar, dá para fazer várias técnicas matemáticas que você faz uma deconvolução, aí você matematicamente você consegue extrapolar. Agora entendam, vocês não vão fazer isso na mão nunca. O equipamento calcula para você a área. Você bota lá no equipamento e você seleciona o pico cromatográfico e eu quero a área, ele vai lá e calcula. O equipamento vai traçar o triângulo e vai te dar o resultado da área. Então vocês não precisam se preocupar em identificar ali qual é a área do triângulo, se vai estar ou se não vai estar. Não precisa se preocupar com isso, o equipamento faz isso para você. Tá bom? Eu só quero que vocês conheçam como é que é feito o cálculo, como é que o equipamento calcula isso. É a área de um triângulo. Certo? Pois é, Rita, nem vi sua resposta. Começou, tá com pouco tempo. Tá com uns 15 minutos. Mas não falei muita coisa ainda não. Tá bom? Beleza, pessoal? O cromatograma, pessoal, basicamente define se a separação foi efetiva ou não. Certo? Eu vou ver se a separação foi efetiva ou não. Como assim? Olha esse cromatograma aqui, pessoal. Perceba que o 10 aqui, o pico 10, ó, ele está bem separado. O pico 9 também. O pico 8 também. O pico 7
dá para perceber que ele estava sozinho. O pico 6 também. Agora, olha aqui, ó. O pico 5, o pico 4 e o pico 3. Eu não consigo mais distingui-los. Nem se eu der um zoom, ó. Não dá mais para distinguir os picos. E o pico 1, ó, e o pico 2 estão meio que misturados um no outro. O que é que eu quero dizer com isso? Que até o pico 6 eu tive resolução. Eu consigo identificar essas amostras tranquilamente. Agora, do 5 para baixo, eles estão misturados. Isso é um problema de resolução de cromatograma. Certo? O que é que tem ele? Aí é o que eu acabei de falar, tá bom? Mas o que é que afeta essa separação? O que é que vai afetar essa separação dos picos? Beleza? Pessoal, vários fatores. Os 3 principais são, que eu quero que vocês peguem a ideia. Eu posso cobrar na prova. Difusão longitudinal, que é o quê? É a difusão dos analitos ao longo da coluna. Certo? Imagina você ter uma coluna cromatográfica. Se esses analitos se difundirem por essa coluna, se espalhando, isso vai fazer vai enlarguecer a base do pico, certo? Onde quanto maior for essa difusão, mais largo será o pico. E quanto mais largo for o pico, mais ele vai se juntando um com o outro. Mas ele vai fundindo vários picos, formando uma banda em vez de um pico. Beleza? É mais ou menos isso que acontece, ó. O que é difusão? Tá aqui tua coluna, tá aqui os teus analitos, todos aglomerados bonitinhos. À medida que eles vão correndo na coluna, certo? O ideal é que seja o seguinte, ó, eles saiam juntos. Tá vendo que eles estão aglomerando? Quando eles aglomeram, eu tenho um pico fino, tá bom? Bem resolvido. Agora, pode acontecer o seguinte, ó, ele começar a se difundir. Ele vai se espalhando, ó. Estão percebendo que eu espalhei o meu material? Aí, à medida que começa a primeira parte a sair, ele vai enlarguecer o pico. Vai dar picos largos. Aí imagina que eu tenho vários materiais misturados, vários dando picos mais largos. Vocês conseguem entender que vai começar a formar isso aqui, ó? Um pico dentro do outro? Enquanto aqui, no mesmo caso, ficaria assim. Aí aqui eu não tenho resolução, ó. Aqui eu tenho resolução dos picos. Vocês conseguem perceber isso? Hein? Deu para entender, pessoal, que é o conceito aqui, ó? Eu tenho uma difusão, um espalhamento do meu analito, formando picos mais largos. Onde o ideal é que essa minha amostra, em vez de se difundir, ela vá se comprimindo, para que quando esse analito sair da tua coluna cromatográfica, ele gere um sinal único, e não um sinal diluído, um sinal largo. Tá bom? O outro ponto, pessoal, é o tempo de equilíbrio. Certo? O que é o tempo de equilíbrio? O que eu já falei para vocês? O que eu tenho acontecendo à medida que o meu analito percorre a fase estacionária? Eu tenho interações entre esse meu analito e a fase estacionária, certo? Ele vai lá, reage com a fase estacionária, depois ele volta para a minha coluna e continua a corrida. É aquela paradinha para olhar a loja de roupa. Ok? O que é o tempo de equilíbrio? Se essa paradinha for rápida, estou passando aqui pela loja de sapato, vi aquele sapato bonito. Achei muito caro, eu já continuo andando. Então, passo pouco tempo em interação com a minha fase estacionária. Isso é um tempo de equilíbrio rápido, que é o ideal, certo? Que esse tempo de equilíbrio seja rápido. Agora, se eu passo, olha o sapato, achei bonito, e do lado tem promoção, parcela de 10 vezes, aí você vai parar, você vai olhar, você vai pensar, será que eu compro? Aí o tempo de interação é maior. Ou seja, o teu tempo de equilíbrio vai ser maior. Isso não é interessante. Por quê? Porque isso promove a difusão do teu analito. Vamos ver isso, ó. Tá aqui a nossa coluninha. Tá aqui analito, o teu analito. À medida que ele vai caminhando na tua coluna, é normal que você tenha um tempo de equilíbrio sendo formado. Ele vai lá e volta. Se essa ida e volta for rápida, tu não tem difusão da amostra. Ela continua junta. Vai sair todo mundo aglomeradinho dela e vai dar um pico fino. Mas, contudo, entretanto... cadê o resto? Faltou, ó. Faltou, pessoal. Desculpa aí. Faltou um slide aqui. Deixa eu ver se eu abro ele. Oi! Quem é, menino? Larissa, eu acho que a tua filha pegou o teu computador, o teu celular.
Que eu fiz? Tá gravado, viu? Certo, pessoal? Desculpa aqui, mas faltou o slide. Mas o que tava faltando aqui é o seguinte: era um slide desse onde eu tenho um tempo de equilíbrio maior. Aí essa amostra ela vem bem aqui, ó, e ela sai atrasada das outras, e acaba provocando difusão. Deu para vocês entenderem? Sim, deu para entender, sim. Beleza? E o terceiro ponto que influencia... Pera aí, galera. O terceiro ponto que influencia é coisa chamada de caminhos múltiplos, certo? O que é o caminho múltiplo? Peraí, deixa eu dar um mute aqui, eu não vou parar de rir, não. Pronto. O que é o caminho múltiplo, galera? Vocês perceberam lá que quando eu faço na coluna de vidro normal, o que é que eu faço? Eu coloco a sílica lá com água e eu faço um empacotamento, né? Eu coloco as amostras ali. O que é que você vai fazer, pessoal? Imagina o seguinte, tá aqui ela empacotada. Você concorda que a minha amostra pode, para sair desse ponto aqui, ó, para sair desse ponto aqui, para chegar do outro lado, ela pode percorrer qualquer um desses caminhos? Vocês entendem isso? Sim. Pronto. O que é o caminho múltiplo? Quanto mais possibilidades de caminho eu tiver, ok? Maior vai ser a dispersão do analito. Por quê? Porque eles vão sair em tempos diferentes. Vamos ver isso. Eles vão percorrendo a minha coluna. Um analito pega um caminho mais direto, ó, ele acaba saindo antes do que pegar um caminho mais demorado. Isso provoca difusão. Os analitos saindo em tempos diferentes. Os mesmos analitos saindo em tempos diferentes. Isso vai enlarguecer o pico, baixando a resolução dele. Então, Certo? os sons vão ser... vai ter dois sons, é isso? Dois sinais. Dois sinais. Desculpa. Só que eles são bem sinais. próximos um do outro. A diferença de tempo é pequena. Então, é basicamente um sinal só. Só que um sinal mais largo. Enquanto que se eles saíssem juntos, você teria um sinal mais estreito. Ok? É só lembrar da base. O sinal mais estreito e o sinal mais largo. Tá bom, galera? Como é que eu resolvo um caso desse? Eu coloco colunas mais finas. Colunas mais finas, você vai ter menos caminhos múltiplos. Por exemplo, se eu tivesse a coluna, ela fosse só isso aqui, ó, que está em vermelho, você percebe que eu tenho bem menos possibilidades de caminho, já que tudo isso aqui, ó, estaria sem possibilidade do meu analito percorrer. Ele ia percorrer só aqui por dentro, ó. Aí eu meio que garantiria que eles percorressem o mesmo caminho. Beleza? Então, tempo de equilíbrio. Quanto menor o tempo de equilíbrio, melhor. Vai evitar a difusão. Quanto mais fina a tua coluna cromatográfica, melhor, porque tem menos possibilidades de caminho para a tua amostra percorrer, o que também vai reduzir a difusão do analito. E a própria difusão do analito, que é quando eu tenho um espalhamento do meu analito pela coluna. Certo? São as três possibilidades. Isso vai me dar, pessoal, uma equação, que é a equação de Van Denter, que vocês não vão precisar calcular. Eu não vou pedir isso para vocês. Certo? Para que vocês conheçam. O que é a equação de Van Denter? Essa equação, ela define, ela dá uma ideia do número de pratos teóricos. Certo? Beleza? O que são pratos teóricos? Eu vou falar já já, mas basicamente são os pontos de equilíbrio que vai ter entre o teu analito e tua fase estacionária. Essa equação, ó, quanto maior for esse valor de HETP, mais misturada vai ser teus picos. E quanto menor esse valor do HTP é, mais separada, mais resolvido vai ser o teu cromatograma. Beleza? Então, um HTPE, que eu agora esqueci a palavra. A altura equivalente dos pratos teóricos. Quanto maior a altura dos pratos teóricos,
mais largos são os picos. Quanto menor a altura dos pratos teóricos, mais estreitos são os picos. Beleza? Entendi. Menor HTPE, melhor resolução, resultando em picos mais finos. Isso aí. E esses termos aqui, pessoal, eles significam o seguinte, ó. Esse A é o empacotamento da coluna. Quanto mais empacotada a coluna, certo? Espera aí. Quanto menos uniforme, ó, vamos lá, deixa eu só corrigir isso aqui. Quanto menos uniforme, esse Azinho aqui, ó, tem a ver com a uniformidade. Uniformidade do empacotamento. Quanto menos uniforme esse empacotamento, quanto menos uniforme for esse empacotamento, maior vai ser esse valor de A, certo? Aí eu vou ter mais caminhos múltiplos possíveis, isso vai aumentar esse HTPE, beleza? O B é um termo relacionado com a difusão do teu analito, beleza? E ele, ó, é inversamente proporcional à velocidade, certo? Esse Vzinho aqui, ó, VI é a velocidade linear. É o tempo que o teu analito passa pela fase estacionária. Quanto mais rápido for essa passagem pela fase estacionária, menor vai ser a difusão do teu analito, beleza? Ou seja, maior a velocidade, menor a difusão do analito, portanto, menor vai dar esse valor aqui em relação a B, diminuindo o HTPE, o HETP. Certo? E o C aqui, pessoal, está relacionado com o tempo de equilíbrio, que aí ele é maior. Perdão. Está meio confuso isso aqui. Faça o seguinte, vocês entenderam o que é HTPE? Eu tenho muita coisa para falar ainda. Deu para entender Sim. qual é a função dela? Que quanto maior, mais misturado, quanto menor, mais resolvido? Sim. Show. Então, por Bruno, o enquanto... prato vai ser a banda, é? Não, eu vou explicar o prato já o que é. Mas o que são esses pratos teóricos? São zonas de equilíbrio entre o analito e a fase estacionária. Pessoal, não tem a ver com o tempo de equilíbrio, são as zonas de equilíbrio, são os pontos de equilíbrio, certo? Quanto maior for a quantidade dessas zonas de equilíbrio, mais efetiva é a separação. Aí mais estreitinha vai ficar nessas bandas. Certo? Por exemplo, um exemplo em cima do... Já dei vários exemplos desse tipo. Imagina que você está passando por um corredor de lojas, certo? Você tem uma loja que lhe agrade, uma loja só que lhe agrade. Você vai parar só um minutinho naquela loja e depois segue. Agora imagine que tem 10 lojas que lhe agrade. O que é que vai acontecer com você? Você vai ter 10 paradas. Ou seja, você aumenta a sua separação de quem está acompanhando você. Deu para entender a diferença? São pontos de equilíbrio. Ó. Tá aqui a tua coluna. A gente pode pensar assim, ó. 1 ponto de equilíbrio, 2 pontos de equilíbrio, 3 pontos de equilíbrio, 4 pontos de equilíbrio, 5 pontos de equilíbrio. Então, o teu analito vem, interage uma vez, interage 2 vezes, interage 3 vezes, interage 4 vezes, interage 5 vezes. Enquanto que o teu outro amostra que tu quer separar, ela não se interessa por nenhum deles, ele vai-se embora direto. Você vai ter uma separação dos analitos aí. Se eu aumento, ó, o número desses pontos de equilíbrio, se eu aumento, o que vai acontecer? Eu tenho uma separação mais efetiva. Tem mais paradas, né? Tem mais paradas, a separação se torna mais efetiva. Então, guardem no coração de vocês. Isso aí é muito perguntado em prova de concurso. Quanto maior for o número de pratos teóricos, maior será o tempo, melhor será a separação do meu analito. Certo? Como é que eu altero o número de pratos teóricos? Eu posso aumentar o tamanho da coluna, certo? Aí pensa comigo, uma coluna, vamos aqui, você fizer uma conta simples, uma coluna de 1 metro tem 10 pratos teóricos. É mais que isso, tá bom? Mas vamos dizer que ela tem 10. Uma coluna de 100 metros teria quantos pratos teóricos? Proporcionalmente seriam 1000, né? Então percebeu? O tamanho influencia pra caramba.
Outro ponto que influencia muito no número de pratos teóricos. Tamanho da partícula. Como assim? Você tem aqui uma coluna e você tem partículas bem grandes. O que é que tem a ver o tamanho da partícula, professor? O tamanho da partícula tem a ver com o seguinte, galera. Quanto maior for a tua partícula, menor... Alguém falou comigo no chat. Espera aí. Menor, pessoal, vai ser a área superficial, certo? Menor vai ser a área de... Teu anabito vai passar pela fase estacionária. Quanto maior for essas partículas, menor é a superfície de contato. A gente já viu isso lá nos experimentos que a gente fez com o sonrisal, né? Que quando eu pulverizava o sonrisal, eu tinha uma aceleração na reação porque eu tinha uma maior área de contato, uma maior área superficial. Que é o que aconteceria, por exemplo, se eu tiver partículas muito finas. Partículas pequenas vão ter uma área de contato maior, uma superfície de contato maior. Isso vai fazer o que, pessoal? Se eu estou falando que prato teórico são zonas de equilíbrio, se eu posso ter mais contato com minha fase estacionária, eu vou ter mais ou menos pontos de equilíbrio. Vocês concordam que é parecido com o conceito de comprimento da coluna? Já que eu vou fazer a minha amostra tocar mais pontos da fase estacionária, gerando mais pontos de equilíbrio, gerando mais pratos teóricos. Vocês entenderam esse conceito, pessoal? Sim ou não? Vocês podem imaginar isso aqui também da seguinte forma. Ó. Outra forma de entender isso aqui. Ó. Imagine que você tem um baldezinho com água. Você tem 2 baldezinhos com água. Nesse espaço aqui, ó. Aí tua amostra vem, mergulha. Sai desse, mergulha nesse e sai desse. Ela teve 2 pontos de equilíbrio. Certo? Você concorda comigo que se eu colocar mais 2 baldes, dobrando o comprimento da... Eita! Dobrando o comprimento da minha fase estacionária, eu vou ter agora 4 pontos de equilíbrio, 4 mergulhos no baldinho. Não, já foi, já. Acho que foi cuspe na traqueia. Certo? Então, se eu tenho aqui 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 4 mergulhos. Ficou a fim de dobrar. O que eu posso fazer também? Nesse mesmo espaço de tempo, nesse mesmo espaço aqui, ó. Eu tinha 4. Se eu pegar e diminuir o tamanho dos baldinhos, cabe mais baldinhos ou não cabe? Então agora diminui o tamanho dos baldinhos, ó, 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 4 mergulhos, 5 mergulhos, 8 mergulhos, 6 mergulhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mergulhos. 6 pontos de equilíbrio. Ou seja, tanto o tamanho, mais pontos de equilíbrio, como o comprimento, mais pontos de equilíbrio. Fechou? Entendemos isso? Entendi. O lockdown entendeu, e vocês? Que bom. Porque é na quantidade de pratos teóricos, pessoal, que tem o grande destaque da cromatografia gasosa e da cromatografia líquida de alta eficiência. Porque as condições das análises, o formato e a forma das colunas, nas duas técnicas, permitem que eu tenha colunas com uma quantidade gigantesca de pratos teóricos em comparação com a coluna líquida, que é a coluna de vidro normal. Por isso que a eficiência da separação é tão maior. Tá bom? Por falar nisso, vamos finalmente começar a falar da cromatografia gasosa mesmo. Eu espero que eu consiga terminar a aula. Certo? Cromatografia gasosa, não é isso? CG? Exato. Pessoal, a grande vantagem da CG é o comprimento das colunas. Lembra que eu falei que quanto maior a coluna, mais pratos teóricos eu vou ter? Pois é. A CG, as colunas podem variar de 2 a 100 metros de comprimento. Certo? Elas são enroladinhas assim, ó. Então ela pode ter 2 metros, colunas bem grossas, ou uma coluna chamada coluna capilar, que ela é bem fininha. Essa coluna bem fininha, ela pode ter 100 metros de comprimento, enrolado.
Imagina uma coluna de 100 metros. O teu analito passando por 100 metros. É como se o teu analito, a tua molécula, percorresse um quarteirão todinho de fase estacionária. Isso é 100 metros. É de uma esquina para outra, em média. Ou seja, tu tem ali muitos pontos de equilíbrio. Aí tu consegue separar muito bem os analitos. Beleza? Mas qual é a vantagem disso? Quanto maior a coluna, maior o número de traços teóricos. Certo? Mas qual é a diferença entre essas duas colunas? Entre essa coluna aqui, ó, que é chamada de coluna empacotada, e essa coluna aqui, que é chamada de coluna capilar. A da esquerda é chamada de coluna empacotada, e a da direita é coluna capilar. As características de cada uma são: a coluna empacotada, pessoal, ela é preenchida, como se fosse uma coluna de vidro, só que é uma colunazinha de aço, que ela é toda preenchida com a fase estacionária, certo? Aí elas podem ter comprimento máximo de 2 metros, diâmetro externo, aí tem os dois dados, tá bom? Enchimento pode ser de fase líquida também, que é aquela fase ligada, tá bom? Você tem um suporte de sílica, e ligado nesse suporte de sílica, que eu falei para vocês, ó, lá passada, você tem aqui a superfície da tua fase líquida, ligada no suporte. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deve selecionar porque, como ela é menor, só 2 metros, ela não é muito grande. Eu tenho colunas de vidro de 1 metro, sem problema. Ela não é muito grande, mas então eu tenho que selecionar muito bem a fase estacionária, a espessura da fase estacionária, o tamanho da partícula, para que eu consiga ter um número de pratos teóricos razoável, já que pelo tamanho esse valor não é muito grande. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu tô trabalhando, amor. Certo? Não. Alguma dúvida, galera? Então, vou seguir. Outra coisa, informação importante. Esse tipo de coluna em cromatografia gasosa, ela também é chamada de coluna preparativa. Preparativa. Elas analisam os mesmos analitos ou tem diferença de uma para outra? Cara, elas podem até analisar o mesmo analito, mas normalmente elas são usadas com funções diferentes. Por exemplo, essa coluna preparativa, ela é mais usada para concentrar analito, parecida com a coluna de vidro, quando eu quero só concentrar. Lembra que na coluna de vidro, na aula passada, eu falei que eu podia analisar e eu tinha a cromatografia quantitativa e a cromatografia preparativa? Essa mais grossa, ela é muito usada de forma preparativa, para me concentrar os analitos. Beleza? Eu consigo usar ela para quantificar e separar? Consigo. Mas eu normalmente utilizo as pequenas, grossas, essas empacotadas, de uma forma preparativa. Por quê? Porque ela tem número pequeno de pratos teóricos. Então ela não é tão boa na separação. Mas se ela separar, o tempo de eluição nessa coluninha é muito mais rápido. O tempo de entrada do teu analito, saída do teu analito é muito mais rápido. Eu estou falando de 2 metros, a outra são de 100 metros. Então, quanto mais rápido essa entrada e saída, mais rápido essa separação, mais fácil eu consigo concentrar um analito específico. Separar muito dele e separar. Beleza? A outra pessoa, essa fininha, que é a chamada capilar, ela é bem fininha, é meio milímetro máximo de diâmetro dela, beleza? Comprimentos dela, chega a 100 metros, tá bom? Aqui tá no máximo 60, mas chegar a 100 metros. Ela é normalmente feita de um material inerte por fora, uma capa de polímero, beleza? E ela pode ter várias fases estacionárias também, tá bom? Essas aí que contém a fase estacionária, né? Um indutor de motor. O que seria um indutor de motor, meu Deus do céu? Você não quer um indutor de motor. Induzido de motor. Tá pensando numa solenoide de ventilador, né não, Osivan? Não, cara. Eu O digo assim, formato é parecido. o formato. Mas a função tem nada a ver. Beleza? Você tem que entender o seguinte. Se eu desenrolar essa coluna aqui, vai ser um fiozinho muito fino de 100 metros. Entendi. Não, eu digo é o formato mesmo. O formato é parecido. Beleza? Então, certo. O esquema geral da CG é esse aqui, pessoal.
como é que é feita uma cromatografia gasosa. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Depois a gente vai na próxima aula. Ó, você tem o gás de arraste. Vamos lá, cromatografia gasosa. Eu vou utilizar como fase estacionária, como fase móvel, um gás. Cromatografia líquida. Adivinha qual vai ser minha fase móvel? Um líquido. Ela que separa, tá bom? Então, o gás de arraste é a tua fase móvel. Ele passa aqui por um reguladorzinho de pressão que tu consegue definir a vazão desse gás, a velocidade de passagem desse gás. Aí nós temos o conjunto de seringa e injetor. Nessa seringa aqui vai a tua amostra, certo? E essa amostra passa pelo injetor, que é esse sisteminha aqui que tem a função de manter de garantir que antes de entrar na coluna, toda a tua amostra esteja na fase vapor. Beleza? Aí aqui nós temos o forno, a coluna cromatográfica dentro de um forno. Esse forno é que vai manter a temperatura da coluna alta, beleza? Para que eu não tenha a condensação do gás ou da amostra. Tipo, normalmente você opera esses fornos entre 40 até 400 graus. Dá para chegar até 400 graus, sem prejudicar a coluna. Beleza? Essa aqui que vocês estão vendo é a coluna cromatográfica, tá bom? Onde vai passar teu analito junto com a fase móvel. Aí ele sai no detector, vai ser no detector, que vai gerar o sinal, passa por um amplificador e vai para o teu computador para gerar o cromatograma. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é só um esqueminha geralzinho de como é o processo. Beleza? Eu vou tentar acelerar um pouquinho, pessoal, mas não na fala, mas sim nos pontos mais importantes. Não vou estar pulando alguns slides. Aí quando vocês forem estudar para a prova, vocês considerem mais fortemente os slides que eu parei para explicar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Fase móvel ou gás de arraste. Beleza? Ele tem algumas características. Ó. Ele deve ser inerte. O que é uma coisa inerte? Que não vai reagir com os analitos e nem com a fase estacionária. Ele simplesmente age como um veículo para empurrar os analitos, arrastar os analitos por toda a fase estacionária. Mas ele não tem nenhuma interação química ou física com ele, com o analito ou com a fase estacionária. Esse mesmo gás ele deve ser puro, o mais puro possível. Porque se ele tiver impurezas, essas impurezas podem reagir com a fase estacionária, podem reagir com o analito e podem atrapalhar, no fim, a resolução do cromatograma. Porque o que pode estar saindo no teu cromatograma é a impureza e não o analito que você está medindo. Consequência dessa necessidade de uma pureza elevada é o preço. Quanto mais puro o gás, mais caro o dito cujo é. Beleza? Eu falo depois. Certo. Pessoal, a CG, ó, ela tem uma capacidade bacana. Eu consigo, na cromatografia gasosa, separar substâncias do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Eu consigo separar os três tipos. Tipo, eu consigo separar sais. Eu consigo separar soluções aquosas. Eu consigo preparar misturas gasosas. Separar misturas gasosas. Certo? Mais uma coisa importante. Sempre o que entra na coluna está vaporizado, está no estado gasoso ou no estado vapor. Consequência disso, por mais que eu tenha uma forma sólida, o que é que eu tenho que fazer? Está aqui meu sólido. Eu quero separar, eu tenho uma mistura aqui dentro. Eu tenho uma mistura. Eu quero separar. O que é que eu faço? Eu preparo uma solução com esse sólido, com esses analitos. Solubilizo ele. Aí vocês viram aula passada que existe uma coisa chamada de nebulizador, né? Ou temperatura. Aí eu pego isso aqui, ó, jogo no meu injetor, junto com a minha seringa. Jogo no meu injetor. E esse injetor aqui, ele é quente. 100 graus ou mais. O que vai acontecer com minha amostra, que é líquida? Ela vai evaporar.
Quando ela for para o estado vapor, ela consegue entrar na coluna cromatográfica. Beleza? Forma líquida é a mesma coisa, só que eu não passo por um processo de solubilização. Então, na cromatografia gasosa, eu analiso sólidos, líquidos e gases, contanto que eu deixe todos no estado vapor antes deles entrarem na coluna. Ficou entendido isso? Hein? Beleza. Sim, Uma coisa muito importante, pessoal. A única restrição para as cromatografias gasosas é que a amostra precisa ser termicamente estável. O que é uma amostra termicamente estável? Que resiste à temperatura. Já que todo o sistema, desde o injetor e toda a passagem pela coluna, ela está aquecida. Se esse material se degradar com temperatura, ele não vai passar pela coluna, ele vai se degradar antes de chegar ao fim da coluna. Vocês entendem isso? É tipo assim, eu sou muito branco, eu não posso pegar sol. Por que você vai para a praia sem protetor solar? Você vai queimar, você vai degradar. Beleza? Nada a ver o exemplo, né? Mas faz mal não. Show de bola, pessoal? Então, para a cromatografia gasosa, eu preciso que o meu analito seja termicamente estável, porque se ele for instável termicamente, ele vai se degradar ao longo do processo, já que o processo ele é feito a temperaturas elevadas, entre 60 até 100, até 400 graus Celsius. Beleza? Aí aqui eu falo de sólido vapor, já falei. Pronto. Uma coisa também importante aqui, galera, é o seguinte, ó. As colunas cromatográficas, pessoal, eu já falei algumas características dela, quais são os tipos, mas existem dois tipos de pré-colunas, certo? Que são a coluna de guarda e a coluna de retenção. O que é uma pré-coluna? O que é que esse nome significa? Pré significa que vem antes, então são colunas que vêm antes da coluna principal, certo? Mas eu uso elas para separar também, professor? Não, as colunas de guarda e retenção têm as seguintes funções, ó. Isso aqui é a coluna principal, que a separação vai ocorrer efetivamente nela. Aí eu tenho uma pré-coluna de guarda. Essa pré-coluna de guarda, pessoal, ela é feita da mesma fase estacionária que a coluna principal. Qual é a função dela? É que se existir na minha amostra, no meu analito, alguma impureza ou algum interferente que prejudique a coluna, que reaja com a fase estacionária, destruindo a fase estacionária, esculhambando a fase estacionária, ela vai esculhambar primeiro a fase estacionária da pré-coluna de guarda, que é bem menor do que a coluna principal, que pode ser uma coluna de 2 metros, se for uma capilar, ou uma coluna de 10 centímetros, 15 centímetros, uma empacotada. Ela é bem menor que a principal, e a sua função é filtrar. Na verdade, não é nem só filtrar, Rita, é proteger mesmo, porque essas impurezas, em tese, não é para ter, mas digamos que você está testando um analito novo, que vai lá e degrada a tua fase estacionária. Aí tu comprou uma coluna de R$ 6.000, certo? E tu colocou teu analito lá dentro dela, e esse analito foi lá e destruiu a fase estacionária da coluna. Então você perdeu R$ 6.000. Então o que é que você faz? Você bota uma coluna de guarda. E isso, essa coluninha de guarda, ela vai custar ali uns seus R$ 100, R$ 150. E se eu destruir, eu destruo a coluna de guarda e protejo a coluna principal. Entenderam, galera? Por isso que ela é de guarda, ela protege a coluna principal. A outra coluna que nós temos é a coluna de retenção, a pré-coluna de retenção. E ela vem antes da fase da pré-coluna de guarda. Qual é a função dela? Reter o analito até que ele esteja na fase de vapor. Isso, pode-se dizer que sim, Rita. E essa de retenção, pessoal, ela basicamente faz o seguinte, ela retenção, ela retém o analito até que ele esteja na fase vapor e possa penetrar na coluna de guarda para depois para a principal. Por quê? Porque se ela não estiver na fase vapor, na fase líquida, pode dar problema com a fase estacionária. Então ela garante, pré-coluna de retenção, garante que teu analito está na fase vapor. Certo? Ela retém até que teu analito esteja na fase vapor. Coluna de guarda, protege a coluna principal.
Coluna principal, separa os analitos. Show? Agora falando, pessoal, das fases estacionárias. Sei que é muita informação, pessoal, mas está gravado e vocês vão filtrando. Infelizmente, isso eu falo infelizmente mesmo, nós tivemos uma pancada de feriados que não estavam nem programados. A gente passou pelo menos umas 3 semanas quase sem se ver. E isso pegou o conteúdo de vocês. Você quer me dar em 2 aulas. Uma aula só CG, uma aula só HPLC. Claro. Então vamos comprimir aí o conteúdo. Certo? Mas está gravado. Não é, vocês vão ver hoje e nunca mais vão ver, não. Só tem que deixar o like lá nos vídeos do canal que eu não deixo. Certo? Então, pessoal, a fase estacionária, ela fica dentro da coluna, beleza? Vocês já sabem. Tá bom? E tem toda aquela questão dela ter a polaridade. Tudo que eu falei na aula passada, que eu falei da CCD, da cobertura de efeito camada delgada e de coluna normal, em relação à fase estacionária, aqueles tipos de separação, separação por adsorção, separação por bioafinidade, separação por troca iônica, etc., vale para cá também, tá bom? Vale para cá. E esses tipos de fases estacionárias vão variar com a coluna, certo? Então, tipo, na empacotada, eu vou ter colunas recheadas, que parecem, são muito as colunas de vidro. Elas podem ser de sílica, de fase ligada, fase reversa, C18, certo? Podem ser de troca iônica. Aí depende do que tu colocou lá dentro. Mas ela é recheadinha assim, ó. Teu analito vai passar aqui por dentro, ó. Esse recheio. Isso aqui, esse A é empacotada, tá bom? As capilares, eu posso ter algumas formas diferentes. Eu posso simplesmente ter uma fase líquida na forma de um polímero, aqui dentro, ó. Eu não tenho partículas, eu tenho simplesmente uma superfície, um filme dentro da coluna, que vai ser minha fase estacionária. Isso é um polímero, tá bom? Um filme de polímero que é minha fase estacionária. Eu posso ter também pós, certo? Partículas que ficam presas na parte interna do tubo. E aí esse pó preso na parte interna do tubo pode ser só o pó mesmo, aí é uma coluna de adsorção, a interação vai ser só física. Ou posso ter esse pó, e nesse pó uma fase estacionária ligada a esse pó, que é por partição. Eu tenho um líquido aderido nesse pó que está na parte interna do tubo. Certo? Mas é diferente disso aqui, ó. Perceba que eu tenho um espaço vazio. Então ela não está toda recheada. Os filmes ó, estão na parede. Aí nesse caso aqui, que eu tenho um filmezinho de líquido, eu tenho uma partição, né? Pode ser a fase reversa, por exemplo, C18. Partição. E aqui que eu não tenho o filme sendo formado, eu tenho só a adsorção. Então eu tenho basicamente esses tipos aqui. Na capilar, isso restringe mais, é mais fácil de ver. Ó. Eu tenho as colunas, aí daqui as siglazinhas delas, ó. TAPR, ó, coluna tubular aberta de parede revestida. Isso aqui, pessoal, esse filmezinho, ó, é a minha fase estacionária. É um filme de polímero, beleza? Ela pode ser, ó, coluna tubular aberta, revestida com suporte, ou seja, eu tenho um revestimento aqui, esse revestimento é um suporte de sílica, onde nesse suporte de sílica eu vou colocar um líquido, que é a minha fase estacionária realmente, que vai ficar sendo suportada em cima desse suporte sílica. Eu também posso ter simplesmente a sílica fundida, que vai ser também minha fase estacionária. Aí aqui lembra aquele negócio, se eu tenho um líquido, eu vou ter uma solubilização do meu analito nesse líquido, que vai ser uma cromatograma, uma separação por uma interação por partição, enquanto que na sílica fundida eu não tenho nada de líquidos. E como eu tenho um sólido, eu vou ter uma interação do meu analito na superfície desse sólido, eu chamo isso de adsorção. Tudo isso eu detalhei melhor na aula passada. Beleza? E aquele negócio de fase polar e fase reversa, se aplica aqui também? Com certeza. Vai depender só da formulação da fase estacionária, tá bom? Como eu já falei para vocês. E aqui na CG, os principais fases estacionárias que eu vou utilizar como filmes são 2 polímeros, que é o polietilenoglicol, que é um polímero polar, ou seja, vai formar uma fase estacionária de filme polar, e o polisloxano, que vai ter uma polaridade variável, certo? Variável como, professor?
Isso aqui, ó, galera. Ó. Tá aqui o meu policiloxano. Ó. Se a minha coluna for 100% formada por dimetil policiloxano, esse Rzinho aqui, ó, todo esse R for CH3, certo? Todos os 4 for CH3, e no caso toda o filme de polímero se comporta só por CH3, eu tenho ela toda apolar, porque CH3 é apolar, beleza? Agora, se eu começo a colocar, ó, difenil, galera que é difenil, um grupo fenila, certo? Aqui, ó. Coloco grupos fenila que são grupos polares, eu começo a aumentar a polaridade da minha fase estacionária. É só ir aumentando a polaridade. 35%, 65%, certo? Aí eu já considero uma coluna de polaridade média. Beleza? E a polietileno glicol, ela é 100% apolar. Perdão, 100% polar. Beleza? Ela é formada, ó, por hidroxilas e heteroátomos. Oxigênio ainda mais ligado a hidrogênio. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu estou só falando aqui, vocês não falam nada. Aí parece que eu estou correndo com o tempo, com vocês. E eu quero que vocês perguntem. Hein? Beleza. Preferencialmente, pessoal, utiliza-se fases estacionárias apolares, certo? Então, preferencialmente, como eu já falei na outra aula, eu vou utilizar fases estacionárias apolares, ok? Por quê? Porque eu tenho toda uma questão de interação, certo? As interações tá bom. As interações entre as fases móveis apolares e as fases móveis polares e as fases móveis apolares são menos intensas do que o contrário. Quando a minha fase móvel é apolar, quando a minha fase móvel é apolar e a minha fase estacionária é polar, às vezes essa interação é tão forte que eu tenho uma interação permanente, ou seja, eu meio que estrago a minha fase estacionária. Então, só anota isso aqui, ó. Normalmente utiliza-se fases estacionárias apolares, beleza? Outro efeito é esse aqui, pessoal, ó. Repara aqui, ó, nesse aqui, ó, da direita. Quando a fase estacionária é polar, certo? E o meu analito é apolar, percebe que os canos, ó, saem todos juntos. Vão-se embora, sai tudo junto. Sai tudo misturado aqui, ó, perdendo resolução, ó. E outra coisa, os substâncias que são muito polares, por exemplo, a 9 aqui, ó, é o pentanol, o álcool, o 6 é o álcool butanóico, o 3 é o propanol, os álcools, eles acabam demorando muito para sair, ó, 18 minutos, 11 minutos de análise. E ainda tem o 10 para sair, que não, o 9 é o último a sair, quase 18 minutos de análise. Enquanto quando eu uso uma fase estacionária apolar, sai quase todo mundo ao mesmo tempo. Ó. Em menos de 4 minutos, todos os analitos foram eluídos da coluna. Qual é a vantagem de eu ter uma técnica rápida? Dinheiro. Eu estou passando um gás. Esse gás tem que ser de alta pureza. Gás de alta pureza é caro. Então, em 4 minutos, digamos que eu gasto lá 1 metro cúbico de gás. Que já é muito. 1 metro cúbico não. Eu gasto lá, sei lá, 1 litro de gás. Enquanto que em 18 minutos eu vou usar 5 litros de gás. Ou seja, eu vou quintuplicar o meu gasto. Se eu gastei 1 litro ali, 5 litros. Só porque eu mudei a fase estacionária. Beleza? Aí o Lockdown faz uma pergunta. Mas o fato de vir todo mundo junto não prejudica o resultado, pessoal? Porque a fase estacionária, apolar, como os analitos vão reagir muito pouco com ela, certo? Eu tenho pouca interação entre os analitos da fase, entre analitos e fases estacionárias apolares. Beleza? Eu tenho poucas interações. Mesmo que os meus analitos sejam apolares. Apolar com apolar, o que eu quero dizer é o seguinte. Apolar com apolar não interage tão fortemente
como polar com polar. Então, se eu tenho uma fase estacionária polar e um analito polar, esse tempo de equilíbrio, essa interação entre o meu analito polar e a minha fase polar, vai ser muito forte, fazendo com que ele fique retido mais tempo e minha análise demore muito. Enquanto que, se a minha fase estacionária for apolar e meu analito for apolar, eles têm afinidade um pelo outro. Apolar com apolar tem afinidade. Mas essa interação não é tão forte. Beleza? Essa interação não é tão forte. Se comparado com as polar-polar. Beleza? Deu para entender? Por que eu prefiro usar fases estacionárias apolares do que polares? Espero que sim. E como, devido às cargas, não carga, Osivan, não preciso pensar em carga, eu preciso pensar em polo. Vamos pensar comigo. Quais são as interações de forças intermoleculares que eu tenho entre substâncias apolares? São só interações de Van der Waals, que são interações fracas. É só lembrar lá de química geral, forças intermoleculares. Apolar com apolar, o único tipo de interação que eu tenho são de Van der Waals. São aquelas interações de dipolo instantâneo, que são bem fraquinhas. Enquanto que, por exemplo, entre uma fase polar e um analito polar, eu posso ter ligação de hidrogênio, eu posso ter ligação dipolo-dipolo, que são forças intermoleculares muito mais fortes. Sim, por que eu vou usar mais fases estacionárias apolares? Porque a interação é menor. Então, o que vai acontecer? A velocidade de saída, a separação vai se dar basicamente em função do ponto de ebulição. Ou seja, aquele analito com maior ponto de ebulição vai sair mais lentamente do que um analito com ponto de ebulição mais baixo. Deu para entender? Vou explicar isso com calma. Certo? Aí o Malquidão perguntou aqui, ó. Mas esses picos aqui, ó, não estão todos juntos? Vou dar. Sim, mas eles estão juntos não por causa da falta de interação com a fase estacionária. Eles estão juntos porque eles têm pontos de ebulição muito próximos um ao outro. Certo? Eu não sei se eu acho que eu tenho um exemplo animado aqui. E como é que eu faço então? Aí é que vai entrar, pessoal, um ponto importante, que é o controle de temperatura. Na verdade, o controle do aquecimento. Se ele vai ser isotérmico ou programado. Beleza? Como assim, professor? Vamos definir isso aqui rapidinho. Deixa eu só voltar aqui logo com vocês. Ó. Eu quero falar o seguinte. Pessoal, essa aula de hoje provavelmente vai ficar só em CG, cromatografia gasosa. Aí, próxima aula, que ia ser revisão, só revisão, eu entro com CLAI, que é pouca parte, já que eu estou explicando quase tudo aqui. Eu entro com cromatografia líquida e o tempo de sobra a gente revisa. Beleza? Então, ó. Eu quero que vocês entendam com ponto de ebulição. Tá aqui minha coluna. Nossa, mãe. Tá aqui minha coluna. Beleza? Aí, eu tenho meus analitos. O analito A e o analito B. Digamos, pessoal, que o analito B, ponto de ebulição dele, para ir para o gás, é 70 graus. E o analito A é 200 graus. Certo? Isso quer dizer o quê? Qual é a temperatura que tem que estar essa coluna para que os dois estejam na fase de vapor? Vocês concordam comigo que tem que ser pelo menos para garantir aí que não tem liquefação, que não tem condensação? No mínimo uns 250 graus, para que todo mundo vá para o estado de vapor, tanto de 70 como de 200? Né? Só que eu pergunto, a energia, a quantidade, parece 700, mas é 200, mas é 70. Deus. A quantidade de energia que eu preciso para levar o B para o estado de vapor não é só 70 graus de temperatura? Então, todos os 180 de temperatura a mais vão ser convertidos em quê, pessoal? Energia cinética. Tudo que ultrapassa o ponto de ebulição vai ser convertido em energia cinética. Então, para cá, para o B, ó, eu tenho um excesso de 180.
Para cá, para o A, eu tenho um excesso de 50. Eu pergunto para vocês, quem é mais rápido? Quem anda a 180 por hora ou quem está andando a 50 por hora? Se fosse uma corrida, quem é que chegaria primeiro aqui no final? B. Por que é que B chega primeiro? Porque ele tem um excesso de energia cinética maior que A. Então, quando eu limito a interação entre a fase estacionária... Não, a pressão aqui nem influencia tanto, Rita, porque o sistema não é pressurizado, tá bom? Quando eu elimino as interações entre a fase móvel e a fase estacionária, certo? Eu elimino as interações, colocando uma fase móvel apolar, eu já expliquei por que se elimina essa interação. Aquele analito mais rápido, ele vai chegar primeiro. É tipo assim, pessoal, vocês já viram aqueles desenhos de... Vocês já assistiram Corrida Maluca? Quem é velho, da minha idade, assistiu. Que tem o Muttley, o Dick Vigarista, a Penélope Charmosa. Vocês lembram? A Gangue da Morte. Pronto. Corrida Maluca. Por que o Dick Vigarista sempre se lascava na Corrida Maluca? Porque ele ia na frente do pessoal, aí ele parava para poder armar um arapuca. Aí ele acabava perdendo, porque ele ficava parando. Se ele nunca parasse de correr, ele ganhava a corrida. Certo? Porque ele estava na frente, ele ia na frente e parava para fazer o arapuca. Então ele parava, ele interagia com a fase estacionária. Por mais que ele fosse o mais rápido. Então, no momento em que eu pegasse aquela corrida maluca e não tem mais truque, é só corrida, o Dick Vigarista era o campeão, porque ele era o mais rápido. É só ver o desenho. Ele sempre é o mais rápido, só que ele fica parando. Deu para entender? Quando eu reduzo as interações... Diga aí, Ivan. Não, eu estou dizendo que sim, eu entendi. Show. Então, quando a fase estacionária é apolar, só quem vai definir aqui o esquema quem vai definir a velocidade de ebulição é a temperatura. É o ponto de ebulição dos meus solventes, dos meus analitos, beleza? Aí agora vamos entrar nesse conceito, que é aquecimento isotérmico e aquecimento programado. O que é um aquecimento isotérmico, pessoal? Um aquecimento constante. O que é um aquecimento programado? É um aquecimento que eu consigo começar num ponto e terminar no outro. Quando é que eu vou usar um aquecimento isotérmico? Quando o meu analito tem pouca diferença de ponto de ebulição. Certo? Quando esse ponto de ebulição é menor que 100 graus, por exemplo. Isso. Porque quando eles estão com ponto de ebulição próximos, as energias excedentes são parecidas. Certo? Isso quer dizer o quê? Que todo mundo vai sair mais ou menos ao mesmo tempo. Então eu posso usar a mesma temperatura direto. Quando esses pontos de ebulição são distantes um do outro, tipo maior que 100 graus, eu preciso programar a temperatura. Por quê? Porque aqueles compostos que têm um ponto de ebulição muito alto, eles vão demorar muito a sair da coluna. Ou seja, vai demorar muito o meu tempo de análise. Aí eu aumento a temperatura, tipo, começo com a temperatura baixa. Aí os mais rápidos saem primeiro. Beleza? Aí, em vez de eu manter a temperatura isotérmica e esperar o último sair, eu faço o quê? Eu aumento a temperatura de forma programada para acelerar os retardatários. Aí eles vão acelerar e eu reduzo assim o tempo de análise. Deu para entender? Aí aqui eu dou os padrões, certo? Que eu já falei para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Uma corrida isotérmica, ó. Todo mundo a 45 graus. Em 30 minutos, eu só separei 5 picos, ó. A 145 graus, aumentei a temperatura de corrida. Consegui separar 8 picos. Qual é o problema? Eu dei uma misturada grande aqui, não dei não, ó. Porque todo mundo aqui, ó, praticamente do 1 ao 5, saiu logo no começo. Saiu com menos de 5 minutos de análise. E o 8 foi sair com 20 minutos. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu programo. Eu começo com 30 graus, aí sai o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu vou aumentando a temperatura para sair todo mundo bem bonitinho, ó, cada um no seu lugar. E eu não demoro, ó. O 8 saiu com 25 minutos. E eu consigo pegar até o 9, que aqui não apareceu, ó, a 145 graus. Deu para entender a ideia da temperatura programada? Beleza? Rapaz, mais alguma coisa? Tem sim.
vamos falar um pouquinho sobre o sistema de injeção, beleza? Sistema de injeção, pessoal, são importantes. Aqui, vamos lá, vamos resumir logo, porque senão não vai dar tempo. Deixa eu passar isso aqui. Certo? Volta aí naquele slide lá, Bruno, da Volta. temperatura. Aqui? Isso. Diga aí. Nesse caso aí também, quanto mais maior a temperatura, mais junto ficam os analitos, né? Aí pode ficar ruim na hora da interpretação. Nesse caso aqui que você está falando, né? Isso. Isso, cara. Qual é o problema? Por que eu aumentei a temperatura? Porque eu ainda tinha analitos que não saíram. Ó. Reparou o problema? A primeira aqui, se eu só tivesse esses 5, tava ótimo. Se eu só tivesse 5 analitos para extrair, tava beleza. 45 graus isotérmicos, eu ia separar todo mundo. O problema é, eu sei que eu tinha mais para separar. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a temperatura para que eu consiga tirar o 6, o 7 e o 8. Só que o que aconteceu? Bagunçou aqui, ó. Misturou tudo. Entendeu? E ainda não saiu o 9. Eu precisava colocar isso aqui pelo menos para uns 180 graus isotérmicos para me ver o 9 saindo. Mas qual seria a consequência de eu colocar 180 graus isotérmicos? Todo mundo ia estar aqui, ó. Todo mundo, todos esses picos iam estar praticamente aqui no começo. O 6, o 7 e o 8. Se eu botasse isso aqui a 180 graus. Deu para entender, Roberto? Então, sempre que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a corrida. Eu estou aumentando a velocidade com que eles saem, ao ponto que eles saem quase todo mundo ao mesmo tempo. Por que eu aumentei a temperatura? Para mim pegar aquele cara que está vindo lá atrás. Certo? Aí como é que eu faço? Em vez de colocar uma temperatura fixa do começo ao fim, eu começo com a temperatura baixa. Aí todos os meus analitos de baixo ponto de ebulição são acelerados e vão saindo da coluna. À medida que os de baixo ponto de ebulição, isso, dá um empurrão nele. À medida que os de baixo ponto de ebulição vão saindo, eu começo a aumentar a temperatura. Aí eu vou começando a acelerar os retardatários. E eu controlo o tempo de saída deles. É como se eu tivesse com um radinho aqui, cara, ó. Pronto, pronto. Quem é que já foi para um parque aquático aqui? Alguém já foi para o Beach Park? Ou então qualquer parque aquático, que é cheio de menino. Parque aquático, escorregador, Paloma, parquinho. Pronto, parquinho de criança. Parquinho de criança. Todo mundo já desceu no escorregador, não já? Você pega aquela fila de menino, tem uns 10 meninos parecendo no escorregador. O que é que o adulto fica fazendo? Desce tu. Aí quando o de baixo sai, manda o outro. Não é não? Porque se deixar, meu amigo, desce tudo junto e o lá de baixo morre esbagaçado. Não é não? Então alguém tem que programar a saída do escorregador. Isso é o mesmo esquema da temperatura programada. Beleza? Eu programo as corridas de temperatura para que eu garanta que todos os meus analitos saiam pela minha coluna em tempos hábeis, tá bom? Em tempos não muito altos. Deu para entender agora? O tempo vai dizer o quê? O tempo de eluição, Isso. você pode usar o tempo de eluição para identificar o teu analito, se tiver um padrão. Esse teu padrão, nas mesmas condições, ele tem que sair... O padrão é o quê? Um cara que tu conhece, tipo, tu tem a amostra A, B, C e D. Aí tu coloca lá, sei lá, ácido clorídrico não que vai reagir. Vamos lá, tu tem a amostra A, B, C e D. Aí tu coloca lá, pronto, tu coloca cocaína. Tu coloca lá cocaína dentro do cromatógrafo. Beleza? Aí, a amostra B, o pico da cocaína saiu no mesmo tempo da amostra B. Isso quer dizer que a amostra B indica o quê? Que é cocaína. Entendeu? Mas, por exemplo, o 7, a 145 graus, ele saiu com um pouco mais de 10 minutos. Já no programado, ele saiu com mais de 20. Isso não vai atrapalhar na identificação, não? Atrapalha se você fizer o padrão aqui e você fizer a amostra aqui. Que você precisa ter as mesmas condições que você aplica no padrão, você aplica na amostra. Então,
padrão tem que vir na mesma condição, de 30 a 180, programado. Se tu faz o padrão isotérmico e a tua amostra programada, vai dar ruim, entendeu? Vai dar diferença. Beleza? Mais alguma dúvida? Sem pressa, porque eu já vou continuar só a próxima aula agora. Mais alguma dúvida, galera? Tranks? Tranks. Então é isso, pessoal. Falta falar ainda de sistema de injeção, que é pouca coisa, certo? Sistema de injeção, que são os 3 injetores, que é injetor diretamente na coluna, injetor com divisão de fluxo, injetor sem divisão de fluxo, certo? Tem suas características aqui. E os detectores, certo? São os detectores de condutividade térmica, ionização em chama, captura de elétrons. E a gente entra na CLAI, que a CLAI aqui é pequenininha, tá bom? A CLAI realmente é pouca coisa. Ou seja, eu acho que próxima aula a gente pega para terminar isso aqui, a gente demora no máximo meia hora, 40 minutos. Rita, vai ser colocada essa semana. Viu? Essa semana não. Semana que vem, no máximo na próxima. Até porque eu vou ter o feriado de terça-feira, da quinta-feira que vem, e eu vou conseguir ter tempo. Vale algo? Vale não. Vale o quiz. O quiz eu vou montar ainda, e o quiz vale. O quiz vale meio ponto. Certo? Pedro, Mas ainda vou montar. então, nessa revisão, a gente poderia usar para responder esses exercícios? Do quiz não, Se tiver daquelas pronto, assim. questões. Se tiver pronto, assim. Eu posso até já fazer diretamente isso. Montar as questões de uma forma que a gente vai resolver elas como revisão já. É, porque eu acho que a dúvida mesmo, ela surge quando você vai começar a responder questões, né? Quando Rita, você as começa a se questões são uma... questionar. Certo? Desculpa, Paloma, só te interrompendo. Rita, as questões são uma coisa. As questões são para você treinar. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Errou, compara, pede ajuda do amigo, vai lá e muda. Não vale nada. As questões são 2 por conteúdo. O que vale nota é o quiz. O quiz ele vai até meio ponto. Aí são 5 questões que são bem completas, tá bom? Aí eu vou corrigir depois. É tanto que eu só vou corrigir essas questões do quiz depois da prova mesmo, depois da P2. Eu quero ver quem fez e, pelo amor de Deus, só faça quem precisar, porque eu vou te dizer, vai dar trabalho de corrigir. Então, não, estou com ponto sobrando, então não faça não. Certo? Que é para dar trabalho. O quiz, se vocês tentaram resolver o da AP1, ele é vocês vão ter que estudar todo o conteúdo da matéria. São questões extensas de escrever completamente e você consegue tirar lendo nas aulas do slide. Beleza? Aí, pode ser, Paulo, mas a gente faz a revisão dessa forma, viu? Faz a revisão dessa forma. Aí é bom que na última aula antes da prova, eu já converso com vocês como é que mais ou menos vai ser a prova, qual vai ser o tipo de questão que vão cair, como eu sempre faço. Tá Mais certo. alguma dúvida, pessoal? Seu Bruno, E aí, Osvan? o senhor vai disponibilizar os slides de hoje? Já vou colocar no grupo agora para vocês. Obrigado. E eu ainda vou fazer mais. Eu vou colocar esses slides aqui e vou colocar... Vão, viu? Porque a gente não conseguiu colocar todos os conteúdos na P1. Aí ficou para P2. Se os exercícios vão ajudar na questão do quiz. Em relação ao quiz, não, eu admito, vão ser bem diferentes. Tipo, os exercícios vão ajudar mais na prova. Enquanto que o quiz é tipo um trabalho. Sabe trabalho? Olha, vocês estão querendo nota, né? Então vou passar um trabalho para vocês de nota. E trabalho, ele tem que dar trabalho. Por isso que o nome dele é trabalho. Por isso que o quiz é tão extenso. É para fazer quem está precisando de nota e vai trabalhar para correr atrás da nota. E esse trabalho acaba fazendo a pessoa estudar e revisar muita coisa do conteúdo. Certo? Mais alguma coisa, galerinha?
Ah, só lembrando, vocês têm mais 3 dias para me entregar o projeto de extensão que não entregou. Depois do dia 30 de maio, galera, eu não vou aceitar, porque eu tenho que corrigir todos os trabalhos de extensão de todas as disciplinas. Então, aí eu tenho só uma semana, se eu não me engano, para mandar os relatórios finais. Então, eu tenho mais ou menos, com vocês, eu tenho uns 100 alunos. Ou seja, se todo mundo mandar, eu vou ter 100 relatórios para me corrigir. Eu pedi autorização para assistir a aula de extensão, depois aceita lá, por favor. Solicita de novo, Milena, só para aparecer para mim de novo, ver se tu consegue fazer, porque fica mais perto de eu me achar, porque vai chegar no meu e-mail logo. Tá bom? Eu já vejo no meu e-mail e já autorizo agora. Mas não é difícil, viu, Milena? É basicamente você fazer a... Você pode perguntar para a Paloma como é que ela fez, você pode perguntar para o Osivan como é que ele fez, você pode perguntar, muita gente já fez. Certo? É só você pegar a farmacinha da pessoa e analisar, como a gente discutiu lá, aqueles pontos organolépticos. Eu acho que esse é o ponto que você quer ver na aula, né? Então, peça lá que eu Bruno, autorizo. Oi? tem que colocar a foto. Sim, 5 fotos. Porque senão eu não vou saber se você fez. Porque relato de experiência até eu escrevo 10 aqui no instante. Ainda inventa a pessoa. Eu não criei o lockdown? A foto é para dizer que ó, eu fiz, está aqui a prova. Está aqui minha avó sentada na minha frente, eu mexendo nos remédios dela. Tá certo. O senhor vai fazer chamada hoje, professor Bruno? Não. Vocês podem dar tchau para mim já. Eu já tinha copiado até o nome. Boa noite, viu? Aula muito excelente. Tchau, pessoal. Maravilhosa. Obrigado.